Ao longo dos séculos, algumas nações moldaram não apenas sua própria história, mas a história do mundo. Entre elas, uma se destaca por sua influência cultural, política e artística: a França. Antes de iniciarmos esta jornada profunda pelas origens, pelos contrastes e pelas identidades que definem este país, eu te convido a apoiar este projeto. Inscreva-se no Visite Sem Sair de Casa, curta este vídeo e compartilhe com quem aprecia conhecimento e viagens culturais. Seu apoio fortalece esse trabalho. Localizada no coração da Europa Ocidental, a França é muito mais do que um destino turístico. Ela é um organismo vivo, em constante transformação, e que, ao longo dos séculos, deixou marcas profundas nos campos da filosofia, ciência, arte, política e gastronomia. Para compreendermos a França de hoje, é necessário revisitar suas origens mais antigas. Muito antes da unificação territorial, a região era habitada pelos gauleses, tribos celtas conhecidas por sua resistência e por confrontos intensos com o Império Romano. Quando Júlio César finalmente conquistou a Gália, iniciou-se um processo de romanização que deixaria fundamentos linguísticos, arquitetônicos e sociais que influenciariam a formação francesa por séculos. Com a queda de Roma, surgiram os reinos francos, liderados por figuras como Clovis, responsável pela unificação inicial e pela adoção do cristianismo, um marco decisivo na construção da identidade francesa. Nos séculos seguintes, castelos, feudos, monastérios e catedrais começaram a moldar a paisagem. A Idade Média na França não foi apenas um momento de guerras e disputas, também foi um período de florescimento cultural, com o surgimento de universidades, avanços no pensamento científico e arquiteturas monumentais como a Catedral de Chartres e Notre-Dame. Mas nada marcaria a França de maneira tão profunda quanto a ascensão e queda da monarquia absolutista. O reinado de Luís XIV transformou o país em potência mundial. Versalhes tornou-se símbolo de centralização e de requinte, um palácio que não era apenas residência, mas instrumento político de controle e influência. A partir dali, a França irradiou moda, filosofia e arte para todo o continente europeu. Contudo, o esplendor escondia desigualdades extremas. A crise social e econômica culminaria no capítulo mais emblemático da história francesa, a Revolução de 1789. O país inteiro se convulsionou. A monarquia desabou, ideias iluministas ganharam força e o mundo conheceria o tripé intelectual que cruzaria continentes: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais, apesar de não terem sido cumpridos plenamente na época, tornaram-se referência global para movimentos democráticos e estruturas políticas futuras. Hoje, a França preserva seu passado enquanto projeta seu futuro. Paris, sua capital, é considerada um dos maiores centros culturais do planeta. A Torre Eiffel, construída originalmente como estrutura temporária, tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da humanidade. O Louvre, antes fortaleza medieval, abriga coleções que contam parte da história do próprio mundo. Mas a França não se resume à sua capital. O país abriga regiões profundamente distintas umas das outras, cada uma com identidade cultural, gastronômica e linguística muito própria. Em Normandia, Mont Saint-Michel se ergue como um monumento entre terra e mar, cercado por um dos fenômenos de maré mais impressionantes da Europa. Na Occitânia, Carcassonne preserva muralhas medievais tão completas que a cidade parece ter parado no tempo. Na Alsácia, cidades como Colmar e Estrasburgo exibem arquiteturas germânicas, tradições próprias e uma história marcada por disputas territoriais entre França e Alemanha. Na Auvergne-Rhoda no Alpes, Annecy impressiona pela combinação entre Alpes, lagos cristalinos e urbanismo tradicional. Lyon, por sua vez, se destaca como uma das capitais gastronômicas do planeta, guarda tradições culinárias transmitidas há séculos. A vida cotidiana na França carrega traços culturais muito característicos. Os franceses vivem a gastronomia como parte essencial de sua identidade. O pão, especialmente a baguete, tem status de patrimônio cultural e sua produção é regulada por leis específicas. O país conta com mais de 1000 variedades de queijo, cada região com sua técnica própria. A refeição não é vista como simples necessidade biológica, mas como um momento social que deve ser desfrutado com calma.
Outra característica marcante é o apego à preservação da língua. A França possui órgãos oficiais dedicados a proteger o idioma de anglicismos e influências estrangeiras, um esforço cultural que se reflete na educação, na mídia e até no vocabulário do dia a dia. Há também grande valorização da privacidade e da vida individual. Os franceses tendem a falar baixo em espaços públicos, respeitar distâncias e evitar invasões pessoais. O país equilibra tradição e modernidade de maneira singular. Museus centenários convivem com avanços tecnológicos, bicicletas dividem espaço com carros de luxo e antigas vilas rurais mantêm costumes que sobreviveram por séculos. As curiosidades francesas são inúmeras, e muitas delas revelam detalhes fascinantes da sociedade. A França é o país com o maior número de cidades tombadas pela Unesco. Possui cerca de 40.000 castelos, muitos em regiões rurais pouco visitadas. O Louvre é tão vasto que uma visita completa, obra por obra, levaria meses. A Torre Eiffel expande e contrai conforme a temperatura. O cinema nasceu na França, com os irmãos Lumière. Leis obrigam emissoras de rádio a tocarem músicas francesas para proteger a cultura musical local. A França é um dos maiores consumidores de quadrinhos do mundo. Várias cidades preservam centros históricos quase intactos desde o século XIII. Algumas localidades possuem fontes públicas de vinho durante eventos culturais tradicionais. E há regiões onde bicicletas ultrapassam carros em número total. Como qualquer país, a França enfrenta desafios e pontos críticos. O custo de vida nas grandes cidades, especialmente Paris, é extremamente elevado. A questão da moradia urbana é grave e áreas periféricas sofrem com abandono e desigualdade. A política moderna do país é marcada por tensões envolvendo imigração, identidade nacional, economia e a relação com a União Europeia. Greves são parte da sociedade francesa e refletem um compromisso histórico com direitos civis. A burocracia, conhecida pela lentidão, impacta desde serviços básicos até processos empresariais. E o crescimento do turismo em massa provoca debates sobre impacto ambiental e preservação cultural. Esses desafios fazem parte da complexidade francesa, um país que, ao mesmo tempo em que inspira o mundo, precisa lidar com as consequências de seu papel histórico e global. A França continua sendo uma das nações mais influentes culturalmente. Seus filósofos moldaram o pensamento moderno. Sua arte transformou museus. Sua gastronomia influenciou cozinhas no mundo inteiro. Sua política inspirou revoluções. E suas cidades preservam histórias que ajudam a explicar a própria trajetória da humanidade. Explorar a França é compreender a força de um país que celebra o passado, enfrenta o presente e tenta reinventar o futuro. Se este documentário te trouxe conhecimento, contexto e viagem sem precisar sair de casa, então eu te convido. Inscreva-se no Visite Sem Sair de Casa, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada gesto seu fortalece este trabalho e nos permite continuar produzindo conteúdos profundos, cuidadosos e culturalmente ricos. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo destino.